No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Olá, muito bom dia. Eu sou Djair Galvão e para você que acompanha o programa Rádio de Bolso, estes são os principais assuntos, os principais destaques do nosso programa desta quinta-feira, 11 de janeiro de 2024. O nosso primeiro assunto é a violenta crise que toma conta do Equador, um país aqui próximo do Brasil, que não faz fronteira com o nosso país, um pequeno país de 18 milhões de habitantes. Só para efeito comparativo, a região metropolitana da Grande São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes, portanto, é maior do que esse país. Mas a crise que toma conta daquele país é de proporções gigantescas. E essa crise, os especialistas vêm mexendo nesse tema, vêm revolvendo essa história. Ela começou muito antes, ela se ampliou e tem a ver muito com o tráfico de drogas, os cartéis internacionais que agem naquele país há alguns anos. Em 2017, o Equador era governado ainda pelo ex-presidente Rafael Correa, que terminou se exilando na Bélgica. Enfim, houve grandes mudanças. Depois veio o governo do presidente Guilherme Lasso e esse governo, inclusive em 2022, tomou a medida que tem um pouco a ver com essa crise. Ele, por exemplo, para tentar ganhar popularidade no final do governo, ele terminou liberando as armas. Então o porte de armas ficou liberado para toda a população do país. Ou seja, é um país com a população extremamente armada. O crime organizado se aproveitou dessa situação e terminou então se armando até os dentes. Já é um processo muito longo de organizações criminosas que se infiltraram no aparelho de Estado, e o país então está dentro desse processo complexo entre cartéis de drogas mexicanos, colombianos, e tem outros detalhes que têm a ver com a situação econômica, com a situação política do país, de deterioração que só tem piorado de 2017 para cá. O atual presidente Gustavo Noboa, ele então está com esse grande abacaxi na mão. Ele foi eleito recentemente, colocou o exército na rua e está tentando conter a crise, porque o país ele tem um problema econômico grave. O país resolveu abrir mão da sua soberania ao inventar de adotar há alguns anos a dolarização, e esse dinheiro simplesmente foi parar exatamente o domínio dos recursos financeiros. O grande capital, grande parte do capital foi parar nas mãos do crime organizado. Então está um caos generalizado naquele país. É um processo que já gerou inúmeras mortes, uma desestruturação muito grande com os cartéis do crime organizado. Já promoveram inúmeros atentados, atacaram emissora de TV, universidades e pessoas nas ruas. Enfim, esse processo ele vai se desenrolar durante a semana. Esse é o primeiro assunto do nosso Rádio de Bolso desta quinta-feira. Bom, segundo assunto, ele foi trazido, na verdade é um assunto que é de 2016, mas foi trazido em boa hora pela ouvinte Angélica Fernandes, que é jornalista aqui de São Paulo. É um assunto que saiu no portal UOL no mês de fevereiro de 2016, mas atualíssimo. A notícia dizia o seguinte: apenas 8% dos brasileiros têm condições de compreender e se expressar. Olha só que coisa curiosa e grave, né, no caso do sistema educacional brasileiro. Então, apenas 8% dos brasileiros são proficientes na sua língua, na compreensão daquilo que leem, daquilo que escrevem, daquilo da interpretação, por exemplo, de texto. Então, apenas 8% conseguem entender, elaborar textos, desenvolver opiniões, dissertações, né? Enfim, o país tem, né? Isso é uma pesquisa que é bem interessante, né? O país tem 5 níveis de alfabetismo funcional. O analfabeto dá 4% da população, o rudimentar 23%, o elementar 42%, o intermediário 23% e o proeficiente apenas 8%.
27% são considerados analfabetos funcionais no país. Então, nós temos um grande problema na área da educação que se arrasta há décadas. Não é um problema só do atual governo, nem do governo anterior, mas que é de uma complexidade muito grande e prova que essa é uma armadilha que está por trás dos grandes problemas que depois se espraiam nas redes sociais, pessoas opinando sobre aquilo que não entendem, não conseguem fazer uma interpretação do texto. Então é de uma complexidade muito grande e isso se reflete no mercado de trabalho, nas condições e na compreensão, inclusive, da realidade. Tá bom? Bom, um terceiro assunto que encerra o nosso Rádio de Bolso de hoje, ele tem a ver com a cidadania e tem a ver com o seguinte: a cidade de Guarujá, que fica aqui no litoral de São Paulo, proibiu caixas de som na praia, né? Essas caixas de som que as pessoas levam, as famosas JBL, então estava um caos, foram milhares e milhares de reclamações durante agora a passagem do Ano Novo, Natal, e a Prefeitura então proibiu a primeira fase. Os fiscais da Prefeitura eles estão indo pedindo para as pessoas desligarem, né, os aparelhos e tal. A segunda fase eles vão multar a pessoa e a terceira fase eles vão promover a apreensão desses aparelhos. A multa é salgada, R$ 1.112,50. Então esse é um assunto que tem a ver com a cidadania, porque cria aquele caos, né? Quer dizer, todo mundo resolve que todo mundo, qualquer pessoa tem que ouvir aquilo. Esse gosta de pagode, esse gosta de sertanejo, esse gosta de rock. E imagina o caos que fica, a confusão sonora criada, né? Então a Prefeitura resolveu proibir. Essa proibição ela já existe no litoral de São Paulo, nas praias do litoral de Bertioga, das cidades de Bertioga, Peruíbe, né? Praia Grande e São Vicente. Santos, Itanhaém e Mongaguá ainda não regularam o uso dessas caixas, ou seja, ainda corre meio solta essa problemática que envolve o direito de cidadania. Então cada pessoa deve ficar ouvindo o seu som no fone de ouvido. É uma regra básica de sobrevivência e de convivência social, tá bom? Então o nosso programa de hoje está encerrando por aqui. Eu sou o Djair Galvão e até o próximo programa do Rádio de Bolso.